Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Naum, capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 10. Livro de Naum, capítulo 1. E hoje à tarde, a minha esposa perguntou para mim, o que você vai trazer hoje de mensagem? Eu falei, Deus é bom. E foi o primeiro canto que nós tivemos, né? Deus é bom. E aí depois falamos da bondade de Deus e da por cima, do caráter dele, né? Então, Deus está querendo falar com a igreja, porque já está falando muito ao meu coração. Amém? Naum, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Antes da leitura, deixa eu compartilhar algo com você. A gente precisa saber dos livros da Bíblia, meu irmão, minha irmã. A gente precisa aprender dos 66 livros que a Bíblia nos apresenta. Eu me lembro uma vez que eu pedi para a igreja, né, não na igreja, mas um estudo bíblico que a gente foi fazer numa casa. Eu falei, eu queria abrir, junto com você, na Bíblia, o livro de Filemão. Aí o irmão perguntou, é filé mignon, pastor? Falei, gente, a Bíblia é um filé mignon. Aliás, é carne de primeira mesmo, é alimento de primeira, mas não é filé mignon, é filemon, né? Então, às vezes, os irmãos aí trocam aí. Mas amém por isso. Livro de Naum, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Peso de Nínive, ou advertência contra Nínive, da visão de Naum, o Eucosita, aquele que nasceu na cidade de Eucós. Verso 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros são pequenos montes, se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza, um refúgio no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. E as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Louvado seja Deus pela sua palavra, e todos nós dizemos, amém. Quando você lê no livro, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, ali está narrando, está relatando que Samuel já está velho de idade. Ele é um juiz da nação de Israel. É um juiz que Deus levantou como profeta, como juiz, como sacerdote daquela nação. Mas ele já está de idade avançada. Ele delega os dois filhos dele, para serem juízes da nação. Porém, eles não seguiram muito o exemplo do pai. Ao ponto que o povo se volta para Samuel e diz, olha, é o seguinte, os teus dois filhos aí não está sendo muito bom, não. Vamos fazer o seguinte, Samuel, nos dê a permissão, porque a gente está querendo um rei para governar a gente. Samuel se entristece diante daquilo. Não somente pelos filhos, mas pelo pedido daquele povo. E Samuel vai orar, vai falar com Deus. A tal ponto que quando ele está falando com Deus, Deus já dá uma palavra para ele, falou, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, como sendo
o Senhor dos senhores, como sendo o rei dessa nação. Uma nação governada num sistema teocrático, ou seja, Deus cuida de nós. E diante disso, Deus permite, e o povo escolhe um homem que se parece com um rei, mas não tinha um coração de rei. Ele tinha um porte bom, uma boa estatura, homem forte, bom na espada, e eles escolhem Saul, primeiro rei de Israel. A tal forma que chega um momento no reinado deste homem que a palavra diz que ele desagradava a Deus, e Deus retirou o espírito dele sobre o rei Saul. Então Deus vai escolher agora um homem segundo o seu coração, e ele escolhe Davi. Samuel é também usado, vai ungir Davi, vai na casa de Jessé, unge Davi, e aí você sabe da luta, da guerra, da perseguição de Saul contra Davi. Saul morre. Davi assume o reinado. Foi um grande rei, um grande conquistador. E apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, era um homem segundo o coração de Deus. Davi também falece e o filho dele, chamado Salomão, assume o reinado. Ele era jovem. E ele chega para Deus e faz um pedido: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência, eu não sei como cuidar da tua nação, do teu povo. E eu queria que o Senhor me desse, então, sabedoria. É uma coisa que a gente deveria, aliás, eu creio que você deve pedir todos os dias, sabedoria. Amém? Temos que pedir sabedoria para todas as situações da nossa vida, sejam pequenas, grandes. A sabedoria que vem de Deus é a resposta certa para as nossas adversidades. Salomão falece, e no falecimento dele, das 12 tribos que até então existiam, essas 12 tribos elas se dividem em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte que continua como sendo o nome de Israel. São 10 tribos ali que se dividiram. E essas 10 tribos, elas escolhem uma cidade, chamada Samaria, para ser a capital. O reino do sul, 2 tribos, e dessas 2 tribos, eles permanecem com Jerusalém sendo a capital, porém se torna o reino de Judá. No decorrer da caminhada, inimigos se levantam contra Israel e contra Judá, contra o reino do norte e reino do sul. E se levanta um império assírio, na qual sua capital é Nínive. E esses homens, essa nação, esse império chamado Assíria, eles eram truculentos. Eles eram realmente homens nervosos, irados. Eles eram pessoas que faziam maldade. E eles vêm sobre o reino do norte, o reino de Israel. E eles destroem por completo todo o reino do norte. E quando eles destroem o reino do norte, o olhar do rei do império assírio é olhando para Judá, um reino menor, mas vai ser fácil da gente conquistar. E aqui começa o nosso texto que acabamos de ler. O povo está angustiado, o povo está assustado, o povo está temeroso, o povo não sabe o que fazer, eles vão invadir. Se eles, que Israel tem um exército que era maior do que o nosso, Israel eram de 10 tribos, tinham mais soldados do que a gente, eles engoliram Israel. Imagina o que eles vão fazer contra a gente. Mas louvado seja Deus, porque em momentos como esse, Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Deus levanta pastor para cuidar da gente. Deus levanta irmã para cuidar da gente em momentos difíceis da vida. É só a gente estar sensível, é só a gente estar atento, porque Deus levanta pessoas para cuidar da gente. E Deus levantou um profeta chamado Naum e falou: não, gente, eu preciso trazer uma mensagem para vocês que Deus me deu. E ele começa, a partir do versículo 1 desse capítulo 1 que nós lemos, ele vai falar um pouco, trazendo a memória da nação de Judá. Gente, deixa eu falar para vocês quem é o nosso Deus. Olha, Ele é um Senhor, Ele é um Deus zeloso. Gente, Ele é um Senhor sobre todos. Ele toma vingança contra os seus adversários. Ele guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. No entanto, Ele repreende o mar, Ele o faz secar, o esgota todos os rios, os montes tremem perante Ele. Olha o tamanho do nosso Deus. Ele vai trazendo à memória essas coisas para a nação de Judá. Ao ponto que eles começam, mas como que vai ser? Como que vai ser? E Samuel falou: gente, deixa eu falar, vocês não estão entendendo.
Deus é maior que as circunstâncias que a gente passa. Deus é maior do que os perigos da vida. Deus é maior do que os problemas que você enfrenta. Deus é maior do que a enfermidade que você vem tendo. Deus é maior da situação adversa na sua casa. Deus é maior contra as armadilhas de Satanás. Deus é maior contra a mentira do inferno, contra a tua vida. Deus é maior. É isso que Naum está dizendo para aquela nação. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Ele é maior. Olhem para Ele, parem de olhar para o problema, olhem para Ele, Deus é maior. E aí chega um momento que ele diz o seguinte: eu vou contar agora para vocês, povo, o que Deus vai fazer com o Império Assírio. Presta atenção que ele vai falar. A partir do versículo 8 ele começa dizendo o seguinte: e com uma inundação transbordante ele acabará de uma vez com o seu lugar. Calma que você vai entender o porquê disso aqui. Verso 9, Ele mesmo, o Senhor, vos consumirá de todo. Verso 10, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos com palha seca. Meu irmão, minha irmã, o Império Assírio não invadiu Jerusalém, não invadiu o reino de Judá. Meu irmão e minha irmã, no ano de 612 a.C., o império da Síria foi derrubado. E a cidade de Nínive, que era a capital, foi destruída. Promessa de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Aleluia! Amém. Mas o versículo 7 me chama a atenção. Porque ele vai falar também, desde o primeiro versículo, que ele vai falar dos atributos de Deus. O versículo 7, ele vai trazer com mais clareza quais são esses atributos. Olha o versículo 7, que ele começa dizendo assim: o Senhor é bom. Será que você pode dizer, Deus é bom? Gente, eu não sei se você tem essa convicção no seu coração, mas cada glória a Deus que eu e você damos ao nosso Deus, cada palavra de gratidão que você dá ao nosso Deus, cada vez que você exalta os atributos que Deus é para a nossa vida. E quando a gente fala, Deus é bom, o Senhor é misericordioso, estremece o inferno. Estremece o inferno. A irmã Simone falou uma coisa que até então eu não tinha percebido, e ela trouxe uma revelação tremenda. Muitas vezes o diabo, os seus demônios seguram, meu irmão, nós que somos cristãos, nós que somos chamados de crentes, segura a nossa boca para a gente não exaltar e adorar o nome do nosso Deus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer, aleluia! Ele fecha a nossa boca. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós não vamos mais ficar calados. Nós não vamos mais ficar calados. Chega! Quem cuida de nós é Deus, quem manda na nossa vida é Deus, somos propriedade exclusiva dEle, Ele é Senhor sobre nós, Ele é Salvador na nossa vida, Ele é o Consolador no nosso coração. Então, tudo que eu faço é para a glória, é para a honra e para o louvor do nome dEle. Chega! Chega! Porque a gente vai aprender nesse versículo 7, 3 verdades. Claro que tudo que está nesse texto é verdade, mas são 3 verdades para a gente pôr em prática. Porque são essas verdades que vão trazer um fortalecimento na nossa fé. São essas verdades que vão trazer ao meu coração e ao seu coração, para que a nossa fé, ela se torne uma fé inabalável. Ela vai nos ajudar. Então, quando ele está dizendo, olha, o Senhor é bom, esse é um primeiro elemento que vem alimentar o nosso coração. E a gente tem que colocar isso no nosso coração. Deus é bom, Deus é bom. Eu não tenho recursos suficientes para o meu sustento, mas Deus é bom. O meu casamento não está indo bem, mas Deus é bom. Eu estou sem trabalho, mas Deus é bom. Eu não sei como que vai ser essas leis da imigração, mas Deus é bom. Eu não sei como é que vai ser a economia e a política do Brasil, mas eu sei de uma coisa: Deus é bom. A bondade de Deus não tem nada a ver com a circunstância que eu esteja vivendo. Ele é bom. Ele é bom. E eu preciso ter isso no meu coração.
Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas uma coisa eu tenho no meu coração. A irmã Simone falou isso. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus é bom. A irmã Simone já estava pregando, rapaz, a minha mensagem. Fez um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Mas é Deus. É Deus falando com o seu povo. É Deus falando com a gente. É Deus trazendo palavras para que realmente a gente se desperte e coloque essa palavra como palavra de vida, como prática de vida no nosso dia a dia. Deus é bom. Deus é bom. No versículo 7, ele vai falar um segundo atributo de Deus. Ele diz o seguinte: Deus é a nossa fortaleza no dia da angústia. No Salmo 46, o salmista ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós que somos do mundo ocidental, a gente não entende muito sobre esse negócio de fortaleza, refúgio. O Salmo 91, salmo bonito, salmo de guerra. O versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A gente não entende muito isso no lado prático da nossa vida, dentro dessa jornada de fé que temos com Jesus. Mas o povo oriental entende isso. Então, eu quero trazer uma linguagem para que a gente possa entender o que é fortaleza e refúgio para a nossa vida. Eu me lembro, uns tempos atrás, estava eu e a pastora Lúcia, a gente estava num mall. A gente foi fazer, não me lembro se foi tomar um lanche, foi fazer compra lá, eu não me lembro. Eu sei que a gente estava caminhando e eu observei uma criança, ela tinha mais ou menos 1 ano e meio. E ela estava com um balão, com uma bexiga. Ela estava caminhando ali, nos corredores do mall, nos corredores do shopping. E eu vi um casal que estava atrás, que provavelmente um casal jovem. E o pai, deveria ser, com certeza, o pai e a mãe daquela criança. E aquela criança andando, aí aquele balão escapa da mão da criança, né? Ela não tem todo o domínio assim, então escapou das mãos dela e ela foi pegar o balão. Quando ela pegou o balão, estourou o balão, puf, na mão dela. E ela fez aquele gesto original de uma criança quando acontece um susto com ela, quando ela tem um sentimento de medo, quando ela tem um sentimento de insegurança, quando ela não sabe o que vai fazer. E ela fez assim. O pai já veio, pegou a criança, o filho, colocou no colo. E aquela criança começou a chorar, e ele passava a mão nas costinhas dela. Não, filho. E ele falando inglês, é claro. Não, my son. Oh, baby. Oh, né? Oh, my love, né? No linguajar dele com o filho dele. Isso é refúgio. Isso é fortaleza. É a gente estar nos braços do Pai. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos clamar Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, muitas vezes a gente traduz como papai, paizinho querido. Mas no original hebraico, sabe como é que é? Papá. Porque é para trazer a lembrança que papá é uma criança que está falando com seu pai. Ela não tem noção nenhuma de segurança. Ela não sabe ainda o que é certo e o que é errado. Ela não tem ainda a noção do que é mal, do que é bom. Ela está na fase da inocência. Mas ela sabe que tem uma pessoa que está à frente dela, e quando ela fala papá, mesmo que ela não fala papai, mas ela fala papá, o pai vai lá e pega ela no colo. Eu não sei vocês, eu particularmente não me lembro, mas eu creio que tem pais aqui, que quando tiveram seus filhos pequenos, quando o filho ou a filha pela primeira vez falou uma palavra, e quando falou a palavra papá, o que o pai fez? Ele falou, ela me chamou. É isso que a palavra nos ensina, quando você fala papá, quando o Ministério do Louvor fala assim, erga suas mãos. Erga suas mãos. É sinal que você está dizendo, Senhor, eu quero o teu colo. Eu quero o teu refúgio, eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, eu estou rendido ao Senhor. Eu estou rendido ao Senhor, porque o Senhor
é o meu socorro sempre presente no dia da minha angústia. É isso que Naum está falando para o povo. É isso que o Espírito Santo está falando para nós. A coisa apertou? Pega eu no teu colo, papai. Não estou aguentando. Eu não estou mais suportando. A minha ansiedade está me consumindo. Esse problema que estou passando, estou perdendo o sono. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual a direção, eu não sei o que tomar, mas a única coisa que eu tenho certeza no meu coração, que o Senhor é meu socorro, sempre presente. Me pega no seu colo. É isso que Naum está falando. Nós somos como criança diante do nosso papá. Terceira e última coisa, para que venha nos fortalecer na nossa fé, é quando ele diz dentro do versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e ele conhece os que confiam nele. Algumas traduções dizem o seguinte: ele protege aqueles que nele confiam. Outras traduções dizem: ele cuida daqueles que nele confiam. Queridos, eu quero pegar esse pacote de conjunto, que para mim faz todo o sentido daquilo que Deus é para nós e daquilo que Ele realiza em nós. Ele conhece você, Ele protege você e Ele cuida de você. É Ele que está cuidando de nós em todo momento. E quando Ele me conhece, e quando Ele me protege, e quando Ele cuida de mim, eu sei de uma coisa, e tenho essa convicção no meu coração: Ele tem o melhor, e Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão e minha irmã. Eu não sei porque Deus permitiu, mas eu perdi um ente querido. Por que será? Uma coisa eu sei, eu não entendo isso, mas uma coisa eu sei: Deus tem o melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu estou tentando portas que não se abrem, eu estou tentando uma porta para poder entrar, e Deus não deixa eu passar nessa porta, mas a certeza que está no meu coração: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: Deus sabe o que é melhor para você. Teve um período na minha vida, juntamente com a minha esposa, que nós estivemos trabalhando no cuidado pastoral com missionários espalhados pelo mundo inteiro. Interior do Brasil, América do Sul, América Central, África, Ásia. No contato que nós tínhamos com eles, nas conversas que tinha com eles, uma coisa que a gente observava, e algumas perguntas que a gente fazia, principalmente nas perguntas de início, né, desse relacionamento, desse cuidado com eles. E a gente sempre fazia uma pergunta para eles, falava assim: qual é o melhor lugar para você viver? Eu queria trazer essa pergunta para você hoje. Qual é o melhor lugar para você viver? O que você escolheria? Vamos fazer uma enquete aqui. Gente, não tem resposta certa nem errada, por favor, tá? E você também não vai perder estrelinha e nem vai ganhar estrelinha por causa disso. Mas a pergunta é essa para nós: qual é o melhor lugar para se viver? Irmãos, todos falavam a mesma resposta: ah, pastor Geraldo, o melhor lugar para eu viver é quando eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou falando de gente que viviam nas periferias de algumas cidades da Índia, onde a pobreza, as castas, a miséria, a fome. Eu estou falando de gente que estava lá no interior da África. Eu estou falando de gente que estava perdido nos ribeirinhos do rio Amazonas. Estou falando desse povo. Pessoas que estavam no Nordeste brasileiro, do interior. Pessoas que estavam ali no Mato Grosso do Sul, na região de Pantanal. E a gente perguntava para eles qual é o melhor lugar. Ele falou: quando eu estou no centro da vontade de Deus. Mas por quê? E a resposta continuava dizendo: porque Deus tem o melhor para mim. Jesus tem o melhor para você, meu irmão. Jesus tem o melhor para você, minha irmã. Eu não sei como é que você está vivendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, as lutas, as vitórias.
as alegrias, as tristezas, os altos e baixos da vida. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus é bom. Ele é a nossa fortaleza. Socorro sempre presente no dia da nossa angústia. E Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele te conhece, porque Ele te protege e porque Ele cuida de você. E a revelação maior desse Deus, que Ele é bom, que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo.